Já estamos de volta. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou os dados relativos aos casos de feminicídio no Brasil em 2021. Quero falar sobre isso com a Sulamita França. Sula, os dados, mesmo menores, mostram que ainda a situação é preocupante, correto? Com certeza, Elias, é muito preocupante. Isso porque em 2021, a cada 7 horas, uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil. Isso acontece também por causa de crimes de ódio motivados pelo gênero. E aí, Elias, foram contabilizados ainda 25 mortes por semana, podendo ser ainda maior, né? Uma vez que nem todos os casos são devidamente registrados. Isso porque ainda tem casos que estão sendo acompanhados pela polícia e aí não chegou ainda às vias de fato para saber se foi realmente um feminicídio. Com a pandemia, os dados indicam que houve um crescimento, um aumento de casos entre fevereiro a maio de 2020 também, porque a gente começou a pandemia e a gente teve o isolamento social. Isso motivou muito esses casos de feminicídio no Brasil. E para a gente entender por cada região como foram esses dados, a gente vai trazer uma matéria agora bem detalhada. Vamos conferir. Os dados apresentados têm como fonte os boletins de ocorrência da Polícia Civil das 27 unidades da Federação e indicam um leve recuo nos registros de feminicídio em 2021. Os casos preliminares de violência letal contabilizaram 1.319 mulheres vítimas de feminicídio em 2021, uma queda de 2%. Em média, uma mulher foi morta a cada 7 horas. No total, foram 32 vítimas a menos do que em 2020. Os dados indicam que houve um aumento dos casos entre os meses de fevereiro a maio de 2020, período em que houve maior restrição nas medidas de isolamento social. Apenas 7 estados registraram taxas de homicídio abaixo da média nacional. São eles São Paulo, Ceará, Amazonas, Rio de Janeiro, Amapá, Rio Grande do Norte e a Bahia. Em relação aos estados que apresentaram as reduções mais significativas, chama a atenção o caso de São Paulo, que passou de 179 vítimas para 136. Além do estado paulista, também apresentaram queda os estados de Roraima, Amapá, Mato Grosso, Alagoas, Bahia, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Santa Catarina e Pará. Os dados, no entanto, precisam ser interpretados com cautela. Alguns estados ainda registram ocorrências de feminicídios de forma equivocada, como é o caso do Ceará. No estado nordestino, apenas 10% do total de mulheres vítimas de homicídio foi enquadrado na categoria feminicídio. Os estados que registraram as maiores taxas foram Tocantins, Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Piauí. Os números servem de alerta à sociedade brasileira, porque a violência segue como um dos principais obstáculos ao empoderamento feminino. Políticas públicas são necessárias para preservar e garantir condições básicas de vida para meninas e mulheres, para que assim elas fiquem longe da violência que assombra todo o país. E aí, Elias, um dado até alarmante é que em quase 98% dos casos, essas mulheres conheciam seu agressor, sendo ele, às vezes, um atual namorado, esposo ou ex, ou até mesmo uma pessoa próxima, um parente. Por isso, a gente ressalta que é importante, né, que essas mulheres façam essas denúncias, porque muitas vezes elas sofrem, às vezes, um abuso psicológico, uma agressão psicológica, se a gente pode dizer assim, porque elas são motivadas por esses feminicídios que são a questão da pessoa mesmo poder ofender aquela pessoa que mora junto com ela. Então, as mulheres se sentem muito recuadas e aí elas precisam pedir ajuda. Então, se você que está nos assistindo está passando por isso, ou se você conhece alguém que realmente está passando por um caso parecido, denuncie, porque essa pessoa ela vai ser condenada e, se possível, né, vai ser
presa, ela precisa aprender com os erros. E, claro, nenhuma mulher deve passar por isso, não é mesmo, Elias? Exatamente, Súlia. Eu sempre lembro, quando a gente fala sobre feminicídio, sobre essas agressões, que o amor não dói. Seja marido, seja namorado, seja filho, sobrinho, não importa o grau de parentesco, se na hora de te agredir não pensa justamente nesse carinho, nesse amor, nessa acolhida, por que você que foi vítima vai pensar em não denunciar? Denuncie para que a gente não tenha que vir aqui a público depois no jornal falar sobre casos de feminicídio e, infelizmente, muitos poderiam ter sido evitados se uma denúncia tivesse também acontecido. Mas antes é preciso também um pouco de bom senso. Nem sempre é fácil denunciar. Muitas das vezes as mulheres também que passam por esse tipo de situação passam e dependem dessas pessoas para sobreviver. Então, procure ajuda, procure ali, quem sabe um amigo, uma amiga, um parente próximo para poder conversar, te orientar, mas não passe por uma situação como essa, afinal de contas, ninguém tem realmente que sofrer agressão nenhuma, de nenhuma maneira. Sula, muito obrigado, uma boa noite para você.